programa Entre Linhas esteve presente no 21º Congresso Internacional de Direito Tributário, evento que nos seus 3 dias de realização reuniu em Belo Horizonte as maiores autoridades do assunto. Ministros, juízes, desembargadores, advogados, professores, doutrinadores, procuradores e alunos. Todos discutindo boas ideias e revendo velhos conceitos. Contribuintes e arrecadantes no mesmo lugar na busca de novos caminhos. Bem-vindos ao programa Entre Linhas, hoje em Belo Horizonte, no 21º Congresso Internacional de Direito Tributário. Eu estou aqui na companhia de Walter Lobato, hoje presidente da Associação de Direito Tributário, mais uma vez no Entre Linhas. Exatamente. Bem-vindo, Walter. Obrigado pela recepção. Prazer é todo meu estar mais uma vez aqui no Entre Linhas. Na primeira vez que nós conversamos, você era vice-presidente da associação, hoje presidente, trouxe o Congresso para cá, para Belo Horizonte. Exatamente. Fala um pouquinho para a gente desse Congresso. O que aconteceu de lá para cá, né? A BRADT, que é uma associação de direito tributário, ela tem 22 anos, realiza esse congresso anualmente, mas nos últimos 3 anos a gente tem feito eventos periódicos. Então, esse ano nós estamos programados para 13 eventos. E que ele se consagra com o congresso aqui em Belo Horizonte, um público de 850 pessoas, discutindo o direito tributário em torno de um tema central, que é a moralidade do Estado e do contribuinte. E tendo como homenageado o ministro Luiz Roberto Barroso. Você acabou com minha pauta, foi embora. Mas um dos aspectos que eu quero tratar com você é a escolha do tema. Né? Por que o princípio da moralidade? A moralidade, ela está na Constituição Federal, artigo 37, e não é a moralidade que antecede o direito, né? Não é uma moralidade subjetiva. O artigo 37 da Constituição diz claramente que o Estado tem que ser moral. O que significa isso? O Estado tem que ter um padrão de conduta. Né? O Estado tem que ser transparente, o Estado tem que ser previsível, o Estado tem que seguir a legalidade. Então, é esse papel do Estado, é essa atuação do Estado, é esse padrão de consulta do Estado que se pede na relação tributária. E do lado do contribuinte? O contribuinte também tem que ter moralidade. Tem que recolher o tributo que é devido, né? Tem que seguir o dever de colaboração com a administração fazendária, em que pese o seu direito de não concordar com o eventual tributo que não seja devido. Né? Como diria um amigo meu, o contribuinte tem o dever de pagar os tributos, os devidos. Hoje nós vivemos um momento conturbado e imoral da política. Você trouxe a pauta moralidade para o âmbito do direito. Não falo em moralidade, mas nós vivemos aí um momento conturbado no que diz respeito aí aos julgamentos, às decisões e à conduta do Estado no âmbito tributário. Sem dúvida. Hoje o sistema tributário ele é injusto, inseguro e complexo. Quer dizer, a gente já atingiu a exaustão esse sistema. Não tem condições mais do cidadão brasileiro seguir nesse patamar. O sistema tributário brasileiro não distribui renda. Talvez nem seja esse o papel, mas induz ainda mais a concentração de renda, não incentiva a economia, cria uma complexidade absurda para as empresas, o que torna o nosso país, vamos dizer assim, parado quanto ao crescimento. A reforma tributária, ela é essencial para nós retomarmos qualquer tipo de crescimento econômico. Então, um evento desse porte, um evento de porte internacional, onde você tem aqui referências nacionais e internacionais de direito tributário, talvez seria um protesto cívico. Exatamente. Quando essa falta de moralidade. Na verdade, o que acontece? Né? Já me perguntaram assim, mas você acha que esse evento traz algum resultado? Traz. Por que traz? A BRADT, por ter 21 anos de congresso, 22 anos de existência, ela se legitimou ao longo dos anos como um espaço democrático, ou seja, aqui nós temos presentes ministros, desembargadores, juízes, auditores fiscais das 3 esferas, União, Estados e municípios, procuradores, advogados, professores e estudantes. Ou seja, os atores que cercam o direito tributário estão aqui. Então, no mínimo, um evento desse sensibiliza as pessoas da necessidade da gente construir uma cidadania fiscal, porque senão o Brasil não sairá de onde ele está. No primeiro dia do evento, houve a visita do governador. Ele veio aqui aprender táticas de arrecadação aí com você ou não? Não. A gente, não pode ensinar, não. Eles sabem mais do que a gente. Na verdade, o governador, como autoridade do Estado, veio prestigiar o evento mostrando
né, que a Bradetê é uma associação que hoje conta com a legitimidade de todas as autoridades do Poder Legislativo, Judiciário e Executivo, né? Mais importante do que isso, do governador vir, é que o Estado está aqui presente, com o advogado-geral, com o secretário da Fazenda, com seus auditores. Não há outro caminho senão o diálogo. Quer dizer, a gente precisa, de alguma forma, repactuar e apaziguar a federação e criar um sistema tributário racional. Hoje está difícil, inclusive, de dar aula, porque a gente não sabe nem o que ensinar em sala de aula, mas... Até o final do curso já pode ter mudado. Já pode ter mudado, exatamente. Agora, quanto ao homenageado, o ministro Luiz Roberto Barroso, qual o motivo da escolha? O ministro Barroso, ele já veio algumas vezes no Congresso da Bradetê, enquanto era procurador do Estado do Rio, enquanto era professor lá, porque é um grande constitucionalista, é um grande professor. Agora, como ministro do Supremo, além de trazer os ensinamentos dele no âmbito do direito, ele pode trazer para a gente a experiência da Suprema Corte para dizer como a Suprema Corte enxerga o direito tributário, né? De que forma o Poder Judiciário pode auxiliar nessa nossa busca por alternativas de mudança. Então é uma brilhante escolha, porque é um personagem que já esteve em vários Exatamente. Vários polos da justiça tributária. Exatamente. E os palestrantes, quais foram os critérios de escolha? Muitos, né? Muitos. Nós tivemos 80 palestrantes, né? Na verdade, a escolha é sempre refletir a plateia. Quer dizer, se na plateia eu tenho todos os atores do direito tributário, também entre os palestrantes eu tenho que ter todos. Então tem procuradores, tem juízes, tem desembargadores, o próprio ministro, advogados, professores. A escolha é trazer dentro do nosso universo brasileiro, pena que não cabe mais, por mim eu faria um congresso aí de 15 dias, mas dentro das... O congresso tá bom, tem café, tem pipoca, tem queijo. Dentro das possibilidades do espaço, né, a gente escolhe os melhores profissionais de direito tributário do Brasil para exatamente trazer essas reflexões que são tão importantes. E só para deixar o pessoal de casa com água na boca, principalmente o pessoal da área jurídica, eu vou falar de alguns dos temas e das atualidades, finanças públicas e crise. Exatamente. Nada melhor que um momento... Como os estados conseguem encarar, e as empresas, esse momento de crise, como encarar o direito tributário, né? Estratégias de arrecadação. Esse é um perigo. Você não contou isso quando o governador estava aqui? Não, isso a gente está querendo entender quais são as estratégias deles. Métodos indiretos de arrecadação. Isso é um painel interessantíssimo. Existem no Brasil hoje sérias sanções políticas, ou seja, o Estado usa artifícios para cobrar o tributo indiretamente. Nega uma certidão negativa, nega um benefício fiscal porque está se discutindo em juízo. Cobranças indiretas significa sanções políticas, o que não é permitido no nosso ordenamento. Erroneamente o poder de polícia. Exatamente. Para forçar o contribuinte a pagar, às vezes, o que não deve. Exatamente, perfeito. Contabilidade e direito tributário, porque nós temos aí, às vezes, um choque, né? Muitos, né? O conceito contábil, às vezes, não é o conceito jurídico, né? E aí, como adequar essas duas áreas de domínio, né? Reforma tributária. Essa foi eu participei desse painel, esse foi um grande conflito, porque assim, todos... Não é que não há vontade política no Brasil de fazer reforma. O que há é um conflito político. Todos querem a reforma, mas cada um quer uma reforma diferente. Todo mundo quer uma coisa ou ninguém sabe o que quer? Ninguém sabe o que quer. Tributação sobre o consumo, acho que é um assunto que está mais sendo falado aqui. Sim, porque o Brasil hoje é o país que mais tributa sobre o consumo em todo o mundo. Em relação à média da OCDE, a gente está bem acima. Então, e a tributação sobre o consumo é uma tributação muito injusta, porque ela atinge a classe menos favorecida, né? Eu separei só alguns dos temas. Você falou que não sabe se tem repercussão, mas claro que tem. São assuntos aí latentes. Exatamente. E se tiver alguma resposta, que seja para algum deles, você já dá um avanço enorme aí na doutrina. E até na própria mesa. Quer dizer, hoje de manhã a gente teve uma mesa aqui com dois juízes, um procurador da Fazenda e um advogado. Quem sabe as ideias postas pelos juízes não sensibilizem o procurador, as ideias do procurador sensibilizam o advogado. Quer dizer, então surgem novas ideias.
talvez nessa troca de ideias é que a gente consiga construir algo, né? Só me resta novamente te dar os parabéns. Muito obrigado. Sou seu fã de carteirinha, foi meu professor. É. E continua nos ensinando aí cada dia. Sucesso aí na Mas você foi um grande aluno de direito tributário, por isso que sabe falar tão bem sobre o tema. Cada aluno tem o professor que merece. Vamos seguir aí acompanhando o 21º Congresso Internacional de Direito Tributário. Muito obrigado. De volta com Entre Linhas hoje aqui no Congresso Internacional de Direito Tributário e agora com o doutor Marcelo Nogueira de Moraes, um dos participantes do evento. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, graças a Deus. Está gostando aí do evento? O evento hoje, ele fala por si próprio, né? Um dos maiores do país, se não for o maior, né? Hoje nós temos aí as maiores personalidades e doutrinadores, né, que atuam na área, então realmente a gente tem que tirar o chapéu para a ABRADT, que o evento é muito bom. E dentre essas personalidades está você, que é um dos convidados aí para compor mesa, inclusive é um dos presidentes de mesa. Exatamente, hoje eu vou estar presidindo uma mesa que trata do federalismo e a tributação sobre o consumo. Traduzindo aí em linguagem mais popular, a famosa guerra fiscal, um dos Sim. assuntos a serem tratados. Exatamente. Um dos temas será exatamente benefícios fiscais concedidos pelos estados sem autorização do CONFAS, né? Uma matéria um tanto quanto peculiar, tivemos até uma lei complementar recente, tentando apaziguar a situação, mas que ainda depende de outras situações, inclusive da ratificação do CONFAS ali com relação a esses benefícios fiscais. E quando realmente existe uma guerra fiscal? Quando extrapola o limite do saudável ou tolerável? Então, a questão da guerra fiscal, ela, de uma forma mais simples, ela pode ser definida assim: um estado cobra 10, o outro vai lá e fala assim, não, eu quero aquela empresa, vou cobrar 8. Aí aquele estado, não, então agora eu vou cobrar 7. Aí fica um estado abaixando o outro, aí o outro também abaixa, e com isso as empresas e os contribuintes, né, ficam andando ali de acordo ali com aquela guerra que os estados acabam, né, participando, concedendo benefícios para atrair aquele contribuinte para o seu território. O ICMS é o mais comum o imposto Sim. mais comum Na guerra fiscal, sim. Na guerra fiscal, Sim. Porque na verdade, inclusive agora, em momentos de crise, deve haver uma guerra até maior, porque todo mundo está querendo puxar as indústrias e o comércio para a sua competência. Exatamente. A questão, ela é tão complexa que para o contribuinte, no primeiro momento, pode ser muito favorável, mas acaba que quando ele vai entrando em debates, em situações em que ele recebe um benefício que não seja autorizado pelo CONFAS, o que não é permitido pela Constituição, ele pode estar tendo ali, na verdade, um passivo tributário. Então, né, são situações que devem ser, né, realmente, né, analisadas, e a ABRADT está trazendo esse assunto aí como muito relevante para ser debatido. Qual é a sua opinião aí sobre o federalismo horizontal? Já que os estados têm autonomia iguais, não existe a hierarquia. Essa união, né, entre todos os estados de forma amigável, ela está na Constituição e ela deve ser, né, observada. Acredito, né, que nenhum estado tem ali, né, como objetivo ter uma briga com um outro estado. Mas, claro que ele quer ter aquela empresa no seu território para levar para os seus próprios cidadãos benefícios, trabalho, emprego, renda, né, e várias outras situações. Só que, quando se trata da matéria tributária, muitos estudos já verificaram que não seria através dela a melhor forma de trazer ali uma evolução tecnológica ou de criação de emprego pelo aspecto tributário, né? Poderia ter sido utilizado outros aspectos financeiros, por exemplo, para atrair essas empresas. Você acha justo essa liberdade dos estados estipularem as alíquotas? Essa questão
essa palavra justo, ela é muito Eu falo complexa. porque o Brasil ele é muito desigual. Sim. Aí você entra aí no princípio da isonomia, porque você tem estados muito mais ricos, outros muito mais pobres, e uns têm condições de renunciar a receitas que acabam prejudicando aqueles que não podem. Essa questão de renúncia de receita, ela é tão complexa porque quanto mais ele renuncia, menos serviço ele consegue prestar para os seus cidadãos e, com isso, os serviços públicos vão só se degradando. Então, naquele primeiro momento, ele pode até atrair a empresa, atrair-lhe uma criação de renda, mas no futuro o próprio Estado acaba quebrando. Então, essa questão assim, de liberdade, de um tributo justo, são situações que demandariam assim, uma análise mais profunda, que acredito que hoje, infelizmente, quando nós pegamos aí o estado do Rio de Janeiro, pegamos o próprio estado de Minas Gerais, que está numa crise financeira muito grande, nós podemos ver que o formato que hoje nós temos realmente não está conseguindo atender aí os anseios da sociedade. E dentro da sua expertise, qual que seria o caminho ideal? Uma uniformização das alíquotas? Uma das propostas que temos hoje seria, com relação ao ICMS, ter ali um imposto federal com uma única lei que estabelecesse ali essas alíquotas. Não sei se seria o ideal, porque como você mesmo disse, nós temos regiões que têm as suas peculiaridades, que têm ali todo um universo de informações que devem ser levadas em considerações. Então, é uma questão complexa que talvez essa uniformização pode trazer mais segurança. Mas se vai atender realmente ali a diversidade de cada região, não sei se chegaria a esse ponto. Você acha que a questão da guerra tributária, ela entra como tema na reforma tributária? Inclusive, eu acho que é um dos maiores pontos, quando nós pegamos lá a proposta do deputado Raul, em que ele quer ter uma arrecadação unificada do ICMS, acabando com o ICMS, PIS e COFINS e criando um tributo único ali, em que teria, inclusive, uma centralização de arrecadação, o objetivo seria esse. Agora, temos que ver se a forma com que está se planejando realmente vai ser efetiva. Mas você pega aí uma faca de dois gumes, porque primeiro você mexe na autonomia dos estados. Sim. Se houver a centralização, com certeza ela vai para a União. Ou há como centralizar individualmente? Hoje nós temos um exemplo, que na verdade até dois exemplos muito claros, que nos permitem dizer que a tributação, sendo arrecadada de forma centralizada, pode dar certo. Hoje o Simples Nacional, por exemplo, arrecada o ICMS de forma geral e tem a distribuição automática para os estados. Ele pede uma autonomia no que diz respeito à legislação, porque o ICMS próprio ali para aquelas empresas do Simples, ela vai estar lá na Lei Complementar 123. Mas a questão da arrecadação, não. Porque automaticamente, todo final do dia, salvo engano, todo o valor ali seria já distribuído. Então, a autonomia financeira não, mas a autonomia legislativa com certeza ali vai estar ali perdendo um pouco. Você não acha que a gente esbarra aí, saindo um pouquinho do direito tributário numa questão política? Porque a maioria dos legisladores, ou grande parte deles, tem pretensões de ocupar cargos executivos dos estados. Então, a partir do momento que eles vislumbram essa possibilidade, talvez eles recuam na vontade de tirar essa autonomia. Hoje, para mim, a reforma tributária ela tem dois grandes problemas. O primeiro é achar realmente aquele desenho que possa atender à realidade do Brasil, porque isso incluindo aí a grande diversidade que nós temos num país continental, e com certeza o político. Quando nós tratamos aí de interesses, aí já perpassa aí por outros aspectos que, a princípio, o direito tributário não consegue resolver. Existe, pelo menos, você falou que não tem um desenho ainda ideal, mas pelo menos um rascunho melhor. O que muitos, têm defendido aí seria realmente aí esse IVA, para tentar aí, com relação ao consumo, conseguir trazer um rascunho melhor. O que muitos estão tentando trazer para o Brasil é que hoje a tributação no consumo hoje ela é muito pesada. E isso acaba mascarando muitas situações em que aquela pessoa que tem uma renda muito pouca, por exemplo, se fala que o cidadão que percebe salário de até 3 salários mínimos, mais de 30% vai para a tributação, mesmo sem pagar imposto de renda. Porque tudo que ele compra tem a tributação. Tudo que ele consome tem a tributação. E com isso tenta-se estabelecer uma premissa de
tirar essa tributação do consumo e tentar distribuir ela para a renda e patrimônio. O IVA, o Imposto de Valor Agregado. Sim. Ele funcionou? Ele já existe em Portugal, existe em alguns outros países? Sim. Deu certo? A princípio, né, quando a gente olha para a União Europeia, né, onde, né, vários estados utilizam, temos indicações que acabam a nos demonstrar que é melhor do que a forma que nós temos hoje. Agora, nós temos estrutura e maturidade para ter um IVA? É aí que nós temos que verificar qual que seria o desenho para atender a sociedade brasileira. Que não é simplesmente ir na Europa, ou ir no Canadá, ou ir nos Estados Unidos e pegar o sistema deles lá e falar assim, não, aqui no Brasil vai dar certo. Acredito que não é isso. A estrutura é outra. Isso tudo é outra, a cultura política, é outra. Cultural. Exatamente. Bom, para finalizar nossa conversa, o doutor vai dar uma palestra já, vai compor a mesa em breve, até agradeço por desperdiçar o seu tempo aqui conosco. Que isso, pouco. Prazer. Mas dentro aí dessas possibilidades, porque nós temos a utopia de uma reforma e a realidade do que pode vir a acontecer. Qual é a sua expectativa contra a reforma tributária? Se, né, conseguíssemos estabelecer um diálogo e colocar em debate realmente para que a sociedade contribua com a elaboração desse formato ideal ou o próximo do ideal, acho que seria, né, aí um grande avanço para a sociedade brasileira. Aproveitar aí uma oportunidade em que se diz que politicamente poderia ser possível, né, não sei se é, mas que seria realmente uma grande oportunidade. Ok. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Ótimo debate, sucesso lá. Muito obrigado. Um abraço. De volta com o programa Entre Linhas, hoje no 21º Congresso Internacional de Direito Tributário, agora com o professor Alexandre Costa. Tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bom? Professor é só uma das suas várias virtudes. Professor, advogado, o que mais? Advogado, diretor da Bradetê, presidente do Instituto Mineiro de Estudos Tributários e Previdenciários, membro da Comissão de Direito Tributário do OAB. Direito tributário, o senhor adora, né? Adoro. É fascinante. Fascinante e complexo. Isso, muito complexo. É um dos ramos mais complexos do direito? É por causa do excesso de legislação, né? No Brasil, a gente, para cada tributo, tem um excesso de legislação e mudanças diárias, então o pessoal tem que estar bem atento a essas modificações cotidianas da legislação. O direito tributário, ele é muito pautado em jurisprudência, né? Tem bastante coisa, mas muito pautado na legislação também. Por quê? Eu imagino, talvez um palpite, se eu me corrija se eu estiver errado, mas porque o direito tributário, ele é o calcanhar aí do Estado, é a forma de arrecadar legalmente. Né? E sempre que há aí uma divergência ou alguma influência negativa na arrecadação, muda o entendimento. Na verdade, os tributos são a principal forma de arrecadação, você falou correto, né? E qualquer redução da arrecadação, o primeiro caminho que se vai é no aumento de receita tributária. E ninguém paga tributo porque quer, né? Então, sempre que o Estado pretende nos tirar mais dinheiro, a primeira reação das pessoas é questionar isso, ir para o outro lado e discutir, e aí é que surge essa relação toda conflituosa, né? Mas essa sua colocação de que ninguém paga tributo porque quer, não é porque nós vivemos num país com alto índice de corrupção? Não. Porque talvez nós não conseguimos ver o resultado de tanto dinheiro, para onde ele vai, e não é revertido para a população. Isso é uma coisa, isso é um fator que realmente traz também para as pessoas uma aversão a dar dinheiro para o Estado, né? Mas a partir do momento em que as pessoas veem o tributo como uma forma do Estado tirar o dinheiro dela,
delas, né, já é natural essa reação assim, olha, eu vou pagar, mas vou pagar o mínimo que eu puder, né? Então você vê no mundo inteiro, isso não é específico nosso, né, não é uma particularidade brasileira, mas sempre há uma relação conflituosa do Estado com o cidadão em termos de tributo. O Brasil realmente tem uma carga tributária alta? O Brasil tem uma carga tributária muito alta, principalmente quando a gente compara, aí sim, o retorno que os tributos nos dão, né? Se a gente analisa em termos percentuais do PIB, nós estamos numa média próxima de países da Europa. Mas a nossa realidade social não é aquela. É porque né? nós temos países, por exemplo, os países nórdicos, que são onde se tem a melhor qualidade de vida, o IDH humano mais alto. Tem cargas tributárias até maiores que o Brasil. Sim. Só que o resultado lá é bem diferente. Exatamente. Lá a realidade no retorno é fantástica, né? Então, assim, a escola pública é de alta qualidade, a saúde pública funciona. Então, aqui nós pagamos um tributo muito alto em relação ao que nós temos de volta. E aí é um ponto que realmente a população ela se questiona. Para que pagar o tributo? Por que pagar o tributo se o Estado não me dá o retorno? Como é o nosso direito tributário se comparado ao resto do mundo? O estudo do direito tributário no Brasil é extremamente avançado, está alinhado com o que é mais desenvolvido, o que é mais moderno no exterior. Constantemente as pessoas, né, os profissionais aqui estão participando de eventos lá no exterior e trazendo as novidades, ainda, principalmente agora com a questão da internet, né, com essa facilidade que ela está. Mas o Brasil tem essa sua característica assim, de muitas vezes querer inovar onde não é necessário, né? Então, assim, muitas vezes o IVA, por exemplo, deu certo lá, por que não trazer nos mesmos moldes, lógico que adaptando para a nossa realidade, mas nós não, temos que fazer diferente e aí é que bagunça assim como um pouco. Todo o ordenamento, principalmente na área penal, o senhor participou da mesa penal. Foi. Né? Nós não temos um direito muito bonito, um direito tributário muito bonito, mas às vezes pouco eficiente. Isso. No Brasil, vamos dizer, a nossa Constituição, o nosso sistema tributário, em verdade, tem um viés muito social, né? Tem um viés para o lado social bem forte, natural decorrência da nossa Constituição, né? E, para isso, a Constituição colocou as contribuições especiais, as contribuições sociais, principalmente, para atender essa questão social. E acabou que as contribuições viraram a principal fonte de arrecadação tributária, elas respondem por mais da metade do que a União arrecada, tá? E aí a gente vê a DRU, por exemplo, que permite que 30% que é arrecadado com elas, que deveria ir para as finalidades sociais, o governo pode pegar e usar em qualquer outra finalidade, desvirtuando, né, essa questão e aí trazendo os prejuízos que nós temos. Falando desse cunho social da Constituição, nós temos também um tema comum no direito tributário, que volta e meia é ressuscitado aí, que é os impostos sobre grandes fortunas. Que já é previsto constitucionalmente, falta um pouco de coragem para implantar, talvez pela alta carga tributária. Eu acho que falta vontade política mesmo, tá? A Constituição colocou que caberia a lei complementar definir o que vai ser grande fortuna para efeitos de criação do imposto, e aí os nossos legisladores, eles não mostraram essa vontade política real de criar, né? Então, O senhor é a favor dos impostos sobre grandes fortunas ou acha que precisa ser estudado ainda um pouco mais? Eu acho que, do jeito que o nosso sistema tributário é estruturado, com uma grande concentração no consumo, a gente precisa distribuir isso melhor, tá? Então, acho que a gente tem que tirar um pouco da tributação sobre o consumo, porque é uma tributação que atinge a todos uniformemente, e trazer um pouco mais, aumentar um pouco a tributação sobre patrimônio e renda. E dentro disso entraria o imposto sobre grandes fortunas. Mas aí o senhor tocou num ponto crucial, que seria a distribuição da tributação, não colocar mais um tributo. Não. Sem deixar de mexer no consumo. Não.
Eu acho que... É porque acontece no Brasil, é isso. O que eu falo é, no Brasil acontece isso. Eles vão acumulando os tributos. Vão criar um tributo novo e deixam os outros. O que eu falo, não. Eu acho assim, temos que pagar os tributos, temos que pagar os tributos justos para o Estado, para ajudar no custeio do Estado, é claro, mas vamos equilibrar essa conta aí, tirar um pouco da tributação sobre consumo, que ela é uniforme, ela é mais fácil de se realizar, porque eu não levo em consideração característica pessoal nenhuma, enquanto nos tributos sobre patrimônio e renda, eu levo características da pessoa. Um portador de moléstia grave, por exemplo, imposto de renda dele vai ser reduzido, vai ter isenção, dependendo do caso. Eu não observo isso no tributo sobre consumo. E é uma forma de estimular aí a economia. É uma forma de estimular. Tirando o ônus do consumo, facilita a circulação de riquezas. Exatamente. E quando você coloca sobre grandes fortunas, você está evitando o acúmulo, a concentração da riqueza. Exatamente. Agora, um ponto que diz aí contrário ao imposto sobre grandes fortunas é a fuga de capital. Ao instituir o imposto sobre grandes fortunas, com certeza os titulares das grandes fortunas vão buscar meios de minorar essa tributação. E isso é fato, assim como se aumentar o imposto sobre a renda, feito o governo cogitou instituir uma nova alíquota de 35%. Fatalmente, aqueles que ficariam sujeitos iriam buscar alguma forma de reduzir isso. O nosso imposto de renda, ele é justo? Eu acho que não. Por quê, Eu entendo que não. Uma das coisas, a OAB Federal, por exemplo, questiona, junto ao Supremo, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a limitação dos gastos, da dedução dos gastos com educação. R$ 3.200 por ano, a gente sabe que não cobre os gastos com educação de ninguém, né? E a Constituição fala que o imposto vai ser progressivo. A nossa tabela progressiva tem apenas 4 faixas de alíquotas, fora de isenção. Então, acho a tabela está defasada em 82%. Então, quando a gente compara, por exemplo, com o imposto de renda da Alemanha, da Espanha, a gente vê que valores que levam o brasileiro a pagar o imposto de renda pela alíquota mais alta, né? Lá fora, muitas vezes, dependendo da situação, vai estar ou isento ou estar na alíquota mais baixa. Então, é uma coisa assim que eu vejo não como um imposto justo no sistema brasileiro. Falando um pouco aí de reforma tributária, você como um bom conhecedor de direito, qual seria aí os pontos fundamentais para realmente haver uma reforma construtiva para a sociedade? Uma reforma construtiva, no meu ponto de vista, começaria com uma racionalização do sistema. Nós temos um excesso de tributos, excesso de obrigações acessórias, que são as obrigações que estão vinculadas aos tributos. Declaração de imposto de renda, por exemplo, é uma obrigação acessória. Então, a gente tem um excesso disso, deveríamos buscar uma racionalização. Tributos, o IPI, o ICMS, o ISS, tributos, impostos sobre o consumo, cada um numa esfera de governo. Poderíamos unificar, trazer um IVA, distribuir a receita, PIS e COFINS, se integrar nisso. Então, tem que ter uma maior racionalização, acho que uma redução da legislação também, para que o leigo possa ler a legislação tributária. Complexo. E ele possa ler e compreender, né? Porque a lei tributária, muitas vezes, ela é absolutamente incompreensível para uma pessoa normal. Ninguém pode usar aí a falta de conhecimento de lei como defesa. Não, ninguém pode se excusar de cumprir a lei por desconhecer. Mas a questão não é desconhecer, né? A questão é compreender a lei. Né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar em deixar a legislação mais acessível para as pessoas, exatamente. Professor, muito obrigado. Obrigado a você, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Fechamos aqui mais um programa Entre Linhas, hoje sobre direito tributário. Semana que vem estaremos de volta com um novo assunto.